Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom? Já se prepara que hoje, enquanto o Kratos cai na porrada, nós vamos cair no inglês e nos tornar verdadeiros deuses do inglês. O objetivo da nossa aula de hoje é entender o inglês sem a legenda. Então nós vamos pegar os diálogos do God of War e vamos ali destrinchando cada um deles, vendo vocabulários, gramática, curiosidades também, algumas coisas que você pode acabar errando, para que no final dessa aula você consiga ver pelo menos essas cenas aqui e algumas outras que estejam parecidas sem a legenda. Você já vai estar conseguindo entender apenas de ouvir o inglês. Curtiu a ideia? Então bora para nossa jornada. He doesn't know anything. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get angry in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you I haven't been sick in a long time. I'm better now. He doesn't know anything. Só nesse pequeno trecho aqui você já percebe que o Atreus é um verdadeiro deus do inglês. No inglês não é tão simples assim você negar uma frase, né? No caso do português você simplesmente colocaria um não nessa frase e tá tudo certo. Só que no inglês é uma das poucas vezes que ele acaba sendo um pouco mais difícil que o português, mas não quer dizer que seja um bicho de 7 cabeças. Ele só é um pouquinho mais difícil mesmo. E por que ele se torna mais difícil? Porque quando você quer negar uma frase no inglês, por exemplo ali que ele fala He doesn't know anything, né? Ele não sabe de nada. Você precisa colocar um carinho a mais ali, você precisa de uma ajuda a mais, que nós chamamos de auxiliares no inglês. E como é que funciona? Quem é o auxiliar? Por que essa frase está sendo negada? Como é que eu vou saber? O auxiliar em questão é o does, né? Se você for pensar, na verdade, o doesn't é a contração de does not. Então ele não poderia falar he not know anything. Isso estaria extremamente errado. Você precisa colocar esse auxiliarzinho ali junto com o not para você poder fazer uma negação de frase. E quando diabos que eu vou usar esse does, né? Eu posso usar em qualquer frase. Por exemplo, se eu falar que eu não sei de nada, eu vou falar I doesn't know anything. Não. O does só pode ser usado em 2 casos. O primeiro deles é uma frase do presente, né? No caso ali, o Atreus está falando que ele não sabe no presente, ou seja, he doesn't know. E a segunda maneira de você usar o does, no caso ali doesn't, é quando o sujeito da frase for o he, she ou it. Apenas nesses 3 casos. Quer falar não, você vai colocar o does junto com o not. He doesn't know anything. Ele não sabe de nada. Se ele fosse falar she doesn't know anything, ela não sabe de nada. E por aí vai. E aqui agora nós temos um exemplo, né? Exemplos, na verdade, de quando você usa o does, né? O doesn't, e quando você usa o don't. Você pode ver que é somente nos sujeitos he, she ou it. He, ele, she, ela, it, ele ou ela, para quando não se tratar de um ser humano. Já os demais, I, you, we e o they, você pode ver que é tudo com o don't. Então a única diferença do don't pro doesn't é em qual sujeito ele vai se encaixar, né? Tem que ser específico para aquele sujeito. Porque de significado, de utilidade, ele sempre vai ser a mesma coisa. Ele vai servir para negar uma frase do presente. Tranquilo? Outra coisa que a gente pode aprender nesse pequeno diálogo aí, nessa pequena fala do Atreus, é o uso do anything. Na frase em questão, he doesn't know anything, a gente traduz como ele não sabe de nada. Só que no português a gente tem essa redundância, né? A gente nega 2 vezes a frase. A gente fala, ele não sabe de nada. Ou seja, então quer dizer que ele sabe tudo? Só que pra gente é normal, tá? Eu não tô falando que tá errado. A gente fala assim, todo mundo se entende e tranquilo. Só que no inglês não existe esse negócio de dupla negação em uma frase. No inglês, ou você fala que você sabe de nada, ou você fala que você não sabe de qualquer coisa. A primeira opção seria como I know nothing, né? Eu sei de nada. E a segunda seria I don't know anything, que é a que é usada ali no diálogo do jogo.
Inclusive, o próprio Kratos mostra pra gente o uso desse nothing, né, no God of War 2. Dá uma olhadinha. Do not turn your back on me. I owe you nothing. Deu pra entender o uso de don't e doesn't e o uso do anything? Beleza? Vamos pra próxima cena então. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get angry in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you I haven't been sick in a long time. I'm better now. You lost control. Aqui nós já podemos perceber que o Kratos já está utilizando um simple past, né? Um passado simples. Ele está dizendo you lost control, né? Lost é o passado do verbo to lose, né? Então no caso you lost control, você perdeu o controle, né? Uma coisa que aconteceu numa luta que eles tiveram ali no passado. That thing was trying to kill us. Aqui nessa frase o Atreus já está utilizando o that, né? Que se a gente for traduzir, ele significaria aquele, aquela ou aquilo. O that no inglês ele sempre indica distância, tá? Quando você quer se referir a algum objeto que está longe de você. Por exemplo, meu carro está do outro lado da rua, eu quero falar que aquele é meu carro, ou seja, that is my car. Eu não estou próximo dele, então eu tenho que usar o that. Já que no contexto da frase, o Atreus está querendo indicar que era algo estranho, algo perigoso, algo inesperado, ou seja, that thing, né, aquela coisa. Ele está querendo dizer que eles estavam em perigo porque aquela coisa, aquele objeto, não sei o que poderia ser, estava tentando matá-los. E também nessa frase do Atreus dá a entender uma certa distância, né, porque o evento já passou, né, o evento já acabou, essa batalha deles já foi. Então ele não vai se referir a essa coisa estava tentando nos matar. Isso aí ficaria até estranho, né? Essa coisa dá a entender que está perto, né? Que acabou de acontecer. Então no caso ele vai usar o próprio that, né? Falar que aquela coisa, aquele evento já passou. Então ele está distante no tempo e não fisicamente. De boa? Outra coisa que a gente consegue entender nessa frase do Atreus é o uso do was trying. O was trying, ele vem do passado contínuo, né? Ou seja, o que é o passado contínuo? É quando você quer falar de uma ação que estava acontecendo no passado e que não era uma ação imediata, né? Ela continuou por um tempo, ou seja, was trying, ele quer dizer que estava tentando. Ou seja, há uma diferença entre ele falar que tentou, né? Aquela coisa tentou nos matar, e ele falar que aquela coisa estava tentando nos matar, que é o caso do diálogo ali, né? Estava tentando dar a entender que ele continuou tentando matá-los por algum tempo. Perceba a diferença em um passado simples e um passado contínuo. That thing tried to kill us, né? Aquela coisa tentou nos matar. E agora com o passado contínuo, that thing was trying to kill us. Ou seja, estava tentando. Enquanto uma dá a entender uma ação imediata, né? Tentou, a outra dá a entender uma ação que continua acontecendo, né? Uma ação contínua, por isso que se chama past continuous. A estrutura de uma frase no past continuous ela é basicamente como o verbo to be no passado, was ou were, né, depende do sujeito. O verbo no ing, né, por exemplo ali o verbo to try, que é o verbo tentar, com ing no final, vira tentando. E aí o resto da sua frase, né. Um exemplo de frase, I was helping my sister yesterday. Né, eu estava ajudando minha irmã ontem. Pode ver ali que temos o verbo to be, was, né, I was, eu estava. O verbo to help, né, que é o verbo ajudar, com ing vira ajudando, ou seja, I was helping, eu estava ajudando. E aí o resto da minha frase, né, my sister yesterday, minha irmã ontem. E agora sobre o uso do us, ele significa nós. Só que você que já estudou inglês em algum momento da sua vida na escola ou em algum lugar, você fala, ué, mas nós na verdade não é we? Sim, nós temos dois nós no inglês. Nós temos o we e o us. Mas qual que é a diferença se tem dois? Começando pelo we, ele basicamente é o sujeito da frase. Lembra aquela listinha bem famosa da escola, em qualquer lugar que você passa aí, que os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, you, they. Todos esses aí são os sujeitos. Serão as pessoas da frase que farão a ação, ou seja, que executarão o verbo da frase. Por exemplo, na frase I drive my car every day, né? Eu dirijo meu carro todos os dias. O sujeito I, no caso eu,
está executando a ação de dirigir o carro, ou seja, drive the car. Já o us, ele entra em outra partezinha de pronomes, que no caso seriam os objective pronouns, são os pronomes objeto. Me, you, him, her, it, us, you e o último, them. Você pode ver que eles possuem as mesmas traduções dos pronomes pessoais, só que eles são utilizados em outro caso. Os pronomes objetos são os alvos da ação. Eles não vão executar uma ação, mas se uma ação for feita para eles, são esses pronomes que vocês vão utilizar. Por exemplo, na frase The teacher is teaching us, a ação está sendo executada pelo teacher, ou seja, o professor está ensinando a nós. Então não somos nós que estamos executando a ação, que no caso é o verbo to teach. Nós estamos sendo alvos da ação, ele está ensinando para a gente, nós estamos recebendo essa ação. He doesn't know anything. You lost control. That thing was trying to kill us.